Meus queridos companheiros, anda por aí uma brasa e uma poeira do deserto que já não se pode. Estamos num clima que eu gosto de chamar bafo de lareira e parece que não tardem a acalmar. Tivemos sorte porque esta jornada foi no Caniço e o que não faltou foi mar para refrescar a vista e o corpo. Na semana passada em Santa Cruz, como viram, aquele foi um arraial gastronómico e posso dizer-vos que saímos de lá satisfeitíssimos. Atravessamos uma estrada encantadora depois da rotunda de Santa Cruz, reparando nas belas cores que aquela freguesia nos apresentava. Íamos a caminho do Caniço, sendo que era obrigatório voltar a percorrer a estrada de São João, desta feita, no sentido inverso. Não sei como aventuramos por umas estradas para aqueles lados, fazendo uma perseguição a uma carrinha de caixa aberta, com um porquinho, pois o Scooby teimava que era igual ao porquinho Baby. Não eram. A azelice foi tanta que já estávamos quase a chegar novamente à chada de Gaula, inacreditável. Eventualmente decidimos ir para um ponto que nós conhecêssemos para acalmar os ânimos, pedir aos santinhos para nos ajudarem e decidir o trajeto a seguir para o Caniço. A paragem foi junto à igreja de Gala, onde encontramos um par saloi. Comecei por observar a esplanada, antes mesmo de me dar conta da nossa presença, ficando impressionado com a quantidade de rolhas que emolduravam a porta de entrada para o interior do bar saloi. Era um espaço digno de um bom vinho, e isso não tenho dúvidas. Agora íamos perceber se também tinha um bom petisco. A esplanada tinha aquele toque madeirense que tanto gostamos e era arejada com excelente luz e estava recheada de pequenos pormenores diferentes. Decidimos invadir o interior do espaço, ficando absolutamente surpresos com o que encontramos. Os tons de cortiça e madeira preenchiam o salão num espaço que vivia da sua aura vinícola, mas ao mesmo tempo não deixava a essência de bar madeirense para trás, e isso deixa-nos sempre satisfeitos. Havia pormenores decorativos dignos de fotografar, com diversos quadros que retratavam vários vinhos, assim como partes de barris e caixas de vinho que se espalhavam, ocupando os espaços vazios. O balcão era tremendo e para além dos vinhos havia uma garrafeira de outras pomadas que, com tempo livre, certamente experimentaríamos. Vocês já nos conhecem. Apercebemos que no salão há sempre pratos do dia diferentes e ao conhecer o Sr. Eduardo, o proprietário, que era também um assíduo espectador do programa, soubemos que ia haver especialidades para experimentarmos. O Sr. Eduardo não insistiu e pediu ao colaborador para nos trazer 5 ponchinhas à pescadora e ver se conhece o programa, é mesmo assim que estamos de ser recebidos. Em seguida chegamos uma tábua de todos os tamanhos com alheira e bolo do caco tostadinho, cortado aos quadradinhos para que saboreássemos na alheira. O Scooby e o Paulo Lume discutiam sobre qual atacaria primeiro e o Paulo Lume ganhou e lá tirou o primeiro bocado, aprovando de imediato. Mal acabamos a poncha do Barcelona, chegou-nos o branco, Paulo Laureano, Viga das Lepres, fresquíssimo, e a esposa do Sr. Eduardo serviu-nos e até no servir a qualidade era outra e a cor era encantadora e posso garantir-vos que desceu tão rápido como uma lebre. Após o desfrutar da alheira, chegou-nos a tábua de queijo enchidos com umas magníficas cores e repletas de diversidade, com o bónus de possuir diferentes tipos de queijo, chouriços, salames, figos e tâmaras, e ainda umas compotas e um azeite da casa, e só de pensar quem me dera estar lá novamente sentado. Brindamos a mais um dia de trabalho e comecei a prova, deitando um pouco de azeite, queijo e um salamezinho, depois saltando para o incrível fouet. O brie era delicioso e como tudo se harmonizava, era possível fazer infindáveis combinações de sabor, algo que a malta adora, mais que aprovado. Chegou-nos após a tábua as pratas da casa, anunciadas pelos acompanhamentos apetitosos que aterraram na mesa, a batatinha caseira frita e um molhinho frito que só pela estética indicava que era de um sabor imenso. Depois chegou-nos a tremenda costeleta, um misto de carnes no churrasco e ainda uma estadinha concebida de forma distinta num espeto mais pequeno, mas recheado de carne. Primeiro fui ao misto de carnes, comendo umas salsichas e um pouco de entrecosto, e posso dizer-vos para quem ama carne, aquela é a mistura certa preenchida por um molhinho inesquecível. A costeleta, como já vos tinha dito, era tremenda, e assim que a cortei e aprovei, confirmei as minhas suspeitas. O sabor era estratosférico e posso dizer-vos que a qualidade da carne era incrível. Tanto é que fui logo para a segunda garfada e para a terceira e assim sucessivamente, fingindo que ainda estava a provar, senão eles rebentavam com isto no instante. Por último fui à estadinha de carne e apercebi-me que também nem sempre importa. Que carne? Não sei quem fornece a carne ao Sr. Eduardo, mas vou descobrir. Chamei-o inclusivamente para dar-lhe os meus parabéns por todos os pratos. Eles eram inequivocamente excelentes, confirmando que o Saloi é muito mais que um bar, é um espaço gastronómico completo. De modo a não me deixar dúvida nenhuma, o Bar Saloi apresentou-me as suas sobremesas, começando pelo bolo de bolacha caseiro, cujo aroma só por si já convidava a dentada, e há muito que não comi um desses. Soube que para além de venderem à fatia também o vendem inteiro, e por isso se gostarem podem sempre encomendar para outras ocasiões. Ainda nas sobremesas houve uma surpresa, a sobremesa à Saloi, bem, ela era flambeada num pequeno frasco de barro cremosa e era aberto com uma cruz, de modo a levar o toque de cozedura ideal com um toque de uma bebida que não vos vou revelar, mas que merece destaque. Incrível sobremesa e parabéns pela originalidade. Em jeito de despedida tomamos o digestivo da casa, uma bebida de excelente sabor que conquistou a malta e ainda um Shanky Sweep que eu já não via desde os canhas, fresquíssimo e não arranha. Tivemos uma sorte incrível porque o Salão ia para feiras em breve, só reabre ainda 1 de setembro e acredito que mal reabra estará a pinha, que espetáculo! Agradecemos com entusiasmo ao Sr. Eduardo e à sua esposa e fomos à nossa vida com um sorriso enorme no rosto. Fomos observando a estrada e as paisagens que nos cercavam, a maioria delas mais secas, e como não, com esta brasa do Saara, isto queima tudo, até às borrachas do Tonecha. Sabia que já tínhamos atravessado a fronteira entre Galo e Caniço e por isso estava claro que tínhamos cumprido já um objetivo de hoje, chegar à freguesia do Caniço, que é também cidade desde 2005.
Antes de irmos para mais experiências gastronómicas, decidimos ir dar um passeio e subir ao Pico da Atalaia. O Pico da Atalaia era um ponto de vigia, onde alguém ficava de sentinela a vigiar possíveis incursões de corsários, e o nome deste sítio provém daí. Parecia que estávamos no faroeste, ou então a recriar aquela última cena do Gladiador, e havia algo de pacífico que nos atravessava a alma. A subida é em declive, estilo caminho de comboio, mas com terra e o equilíbrio não estava nos seus melhores dias. A culpa é do vento, não é das ponchas, nem dos vinhos, nem dos distritos, é do vento. Certo é que chegamos ao seu topo e observamos sim toda a zona costeira, incluindo a Praia do Portinho. Tudo à nossa volta era de uma beleza transversal, e até aviões vimos, sendo completamente engolidos pela vista vertiginosa de lá de cima, onde a rocha cai em queda livre até o turquês oceânico. Com as devidas precauções, garantes-se que ali podem desfrutar de um passeio curto e agradável, e sem turistas em fila indiana como se fosse a pré-venda dos Coldplay. Seguimos a estrada naquele dia maravilhoso, pelo matagal dentro, ouvindo música country foleira, só mesmo para irritar o condutor que não suporta melodias texanas. Vimos uma das vistas mais bonitas do dia e não conseguimos hesitar. Eram cactos e plantas selvagens, os olhos encontravam o caminho para o paraíso e era como se Deus nos pescasse o olho e dissesse: a vida é bela e vem com tabacos. Como o anão zangado estava com comichão, disse-lhe que até melhor que a aloe vera era mesmo tabaco com casca, esfregado 2 vezes ao dia, e a resposta foi uma guinada a ver se me assustava. À chegada à Praia dos Reis Magos fui primeiro trocar de calções, nos estiares da praia, e em seguida não perdi muito tempo e fui direto àquele cais, ao lado daquela piscina improvisada dos Reis Magos, a fim de me atirar. Pelo caminho apercebia-me de como aquela praia era grande e estava cheia de banhistas, observando ao fundo onde tínhamos vindo o Pico da Atalaia e ainda um billboard da nós, recordando-me uma vez mais que é também graças a eles que a viagem prossegue. Entre canetas e camas e respingos e menos respingos, a fome tornou a aparecer e como na entrada tinha visto um restaurante, decidimos subir à rampinha e aproveitar para matar o ratinho. Chamava-se Nova Onda e como bons surfistas gastronómicos que somos, entramos cheios de apetite. O Nova Onda era um cantinho de petisco que já muito tínhamos ouvido falar e possui uma enorme esplanada que mistura a fachada de pedra com o azul das mesas e posso dizer-vos que estava completamente cheia. Como está quase dentro da praia, vive-se um ambiente descontraído e caloroso e assim que me fui apresentar à Sra. Karina Santos, a proprietária, juntamente com o Sr. João Chaves, que também foi visitar à cozinha, fomos presenteados por uma bela sangria. Experimentei a sangria que era ótima e ao contrário de muitas era feita com um espumante, descendo como um belo suminho e nós preenchidos por aquela vista mar de sonho. Começamos por brindar aos Reis Magos e à Nova Onda. Mal o bolo do caco pousou na mesa, o Paulo Nuno começou a devorá-lo e exclamava: homem, espera pelo resto! Isso valia a pena esperar. Chegaram rapidamente uns mexilhões enormes, gigantes, colossais. Só o cheirinho do tempero já estava a provocar água na boca e assim que lhe deitei o limão comecei a patuscada a sério. Tentei à mão, mas eram tão grandes que tive de ir de talheres e com o bolinho a empurrar. Lá desceram enfeitando a minha garganta de sabor amargo com manteiga de alho. Para os mexilhões não ficarem sozinhos, chegaram os camarões à guilho, com um toque original do Nova Onda, e que bem conseguido. Antes mesmo de provar aqueles grandes camarões, fui com o bolinho do caco a aproveitar aquele molho de um sabor inigualável, saboreando cada travo de tempero. Gosto da cabeça do camarão e comecei por aí, depois para descascá-lo, nem era preciso perícia porque ele saía como manteiga e o sabor era realmente uma Nova Onda. Faltava experimentar o conhecidíssimo polvo do Nova Onda, um dos motivos que movimentam tantos amantes de marisco aos Reis Magos. A dose é bem recheada e faltavam-me até palavras para expressar o sabor daquele molusco assim que o provei. Era um espetáculo de polvo e ótimo foi o que me saí para pronunciar o que estava a sentir. Fiquei fascinado e realmente é uma das pratas daquela casa. A malta adorou e íamos lutando uns com os outros por um bocadinho daquele polvo que usa a rapar mais que outros. Ainda chegou um bocado de misto de marisco que possuía um pouco de tudo, desde camarão a lulas e polvo, e entre esses mariscos o Nova Onda mantinha as cabecinhas de lula, algo que eu pessoalmente adoro. A batata que acompanha aquele magnífico pequeno vem de São Jorge e é realmente de outra casta, sendo uma das melhores semilhas fritas que já comi, com casquinha e tudo, e o sabor não se compara ao resto. Até gesticulei a parabenizar a Sra. Karina desde a mesa, não consegui evitar. O marisco era tudo fresco, saboroso, ótimo, muito bom, os temperos utilizados eram fantásticos, mantendo o sabor característico de cada elemento, e assim é que é. Não ficou praticamente nada para contar a história, mas prometi aos proprietários que tínhamos guardado estômago para a última surpresa da casa, a tarte de maçã congelado, tão gabada por todos. Ainda bem que guardamos esse espaço. Arrisco-me a dizer que é das melhores tartes que já comi na vida, e já comi muita tarte por esse mundo fora. O sabor de maçã ficou intocável, apenas sendo elevado pelo toque da Sra. Karina e pelo gelado, que o torna cremoso, e a mistura do quente com o frio fez-nos sorrir como crianças. A minha expressão dizia tudo e não houve muito que a pessoa naquela mesa que não ficasse maravilhada. Incrível. Mal me levantei, fui euforicamente ao encontro dos proprietários e agradeci pela belíssima lição de marisco e desejei-lhes a maior sorte. Mas que onda que os surfistas da estrada regional apanharam! Top! Legal! A praia estava toda requalificada e até banquinhos com vista a mar e desertas havia. E por lá fiquei um pouco a observar alguns pormenores desta costa, encontrando uma gruta que ainda não tinha visto. Depois mais à frente encontramos um outro casco com alguns banhistas e claro, grandes resorts por ali. O Fominhas perguntava se andava para passar lá um dia e o Vremi disse: se trabalhar não, é sempre o mesmo. Aquela promenada é espetacular de passear e depois de ir ao fundo regressamos à praia, tornamos a estender a toalha e eu fui ver se o acesso tinha altura suficiente para dar um mortal. A água era de uma cor única e toda a panorâmica tornava um paraíso.
Tirei a t-shirt e lá fui a campeão para ensinar à malta como é que se dá o mortal e como se diz na WWE, não tentem isto em casa. Quando começou a anoitecer, chegou a hora de irmos e ao subir pela estrada da Praia dos Reis Magos fomos dar uma rotunda e o nosso objetivo era subir em direção ao centro do Caniço. No entanto, lemos um letreiro que dizia Laranjinha, Bistrô e Grill. Laranjinha? Eu recordo deste nome, isto já existe há muitos anos, já não vem cá desde miúdo, dizia eu anazangado. Ao entrar fiquei absolutamente sem palavras, mas que espaço. Primeiro, tudo era enorme, de uma decoração exímia, com um pormenor estético que só demonstrava que os proprietários seriam pessoas de extremo bom gosto. Na sala principal, desde os candeeiros às tábuas que cobriam o teto, até às estantes e aos elementos decorativos, mais as mesas e as cadeiras, eu estava realmente impressionado, assim como os meus colegas. Na sala ao lado, vocacionada para o bar, o meu rosto estampado de surpresa continuou. O bar era um espaço repleto de cor e ritmo, classe e estilo, e uma garrafeira com glamour italiano, recheada de bebidas internacionais que percorriam um pouco do globo em qualidade e em sabor. As mesas feitas a partir de troncos laminadas na perfeição e os candeeiros minimalistas mais avant-garde demonstravam que o Laranjinha é esteticamente uma referência. Conheci primeiramente o chefe André Gonçalves, que nos reconheceu e permitiu que assistíssemos à preparação de alguns produtos que nos seriam servidos na experiência de hoje. O chefe encontrava-se a cortar as carnes maturadas, mas pedaços de carne de qualidade. Brilhavam para os nossos olhos e nós olhávamos uns para os outros com um enorme sorriso no rosto. O chefe André explicou-me tudo o que serviu era feito na casa, até mesmo o pão, e quis aprender, juntamente com ele, fazer o pãozinho que acompanharia o nosso jantar. O pão era feito a partir de batata doce e fermentado de forma natural durante 24 horas, sempre que garantem que quer ao almoço, quer ao jantar, o pão é sempre fresco. À mesa esperávamos o Sr. Celso Nóbrega, o proprietário, que nos acompanharia durante o nosso jantar para que ficássemos a perceber todos os pormenores do espaço. O restaurante era do seu avô, depois o seu pai deu-lhe seguimento e agora havia chegado a vez do Sr. Celso. O chefe da sala, Ivo Oliveira, começou por servir-me um gin alemão fabuloso, em que cada trava era refrescante e parecia uma cascata botânica idílica que invadia a minha garganta. Seguidamente comecei a provar o delicioso pão que havia aprendido a fazer e era realmente um pão do outro mundo, misturado com manteiga também feita por eles e o pato de azeitona preta, mais o azeitinho da casa, esqueçam. O vinho Atlantis, um pomadão verdelho regional, feliz servido e bem servido, com a malta a sorrir com os olhos, e o Laranjinha já começava a espremer a laranja gastronómica dos nossos heróis. Chegaram as entradas e em palavras é difícil descrever-vos a qualidade que emanava de cada uma delas. Posso dizer-se que se tratava de crocantes de alheira recheados com ovo de codorniz, com pota de tomate e cebola, carpaccio de novilha às 3 pimentas, com queijo parmesão, alioli e azeite de trufas, truta do Seixal marinada, com creme de abacate, toranja, amêndoa e verdes, e o camarão tigre preparado ao alho. O crocante de alheira era de um requinte fora de normal e era necessário uma perícia e uma técnica fantástica para garantir que ao cortar o crocante, o ovo da codorniz, no seu interior deixava a sua gema derramar. Quanto ao sabor, não havia dúvidas, é uma experiência degustativa ímpar e eu fui impressionado. O carpaccio de novilha às 3 pimentas destacava-se quer pela qualidade das carnes frias, como pela harmonia dos sabores propostos pelo chefe André. Era mais um exemplo do talento que existe naquela cozinha de Laranjinha. As trutas do Seixal marinadas de uma nova roupagem à tradicional iguaria madeirense, com o abacate a abraçá-las e a toranja a cobri-las de um travo doce tropical, onde o sabor se reforçava pelos verdes. Inacreditável. O camarão tigre era mais tigre que camarão e que peça, e não falo só em relação ao tamanho, falo obviamente do molhinho concebido pelo Laranjinha, que levou o meu paladar aos poentes da loucura, sublime. Em seguida levantei-me e fui até à zona da grelha, observar de perto o show do chefe André. A carne estava a ser preparada e que carne! A carne chegou-nos à mesa e dizia-se em 2 tábuas, uma de carne maturada de 60 dias e outra fresca. Todo o aspecto respirava conhecimento e de repente parecia que eu estava na Avenida de Maio, listo para bailar o tango. Esqueçam, os acompanhamentos tinham cores bonitas e misturavam a tradição com a originalidade, preservando os sabores, e fomos surpreendidos por um risoto com cogumelos à portobello. Há risotos e depois há o risoto do Laranjinha, excelente, inigualável e inesquecível a repetir. Chegou a hora da sobremesa, o Sr. Celso surpreendeu-nos pedindo ao Ivo para trazermos um vinho madeira da Blandis, 10 anos, boal, meio doce, que acompanhou na perfeição as sobremesas que chegaram à mesa. O crumble de maçã com gelado de baunilha e caramelo salgado, o brownie da casa, o petit gâteau com gelado de maracujá e ainda a pavlova com curd de maracujá e morangos confitados. Excelência, essa é a palavra. É um dos melhores restaurantes que já comi na vida e recomendo sem qualquer questão a qualquer um que aprecie gastronomia. Agradecemos com tremendos elogios a todos, incluindo ao chefe de sala Ivo, ao chefe André, que demonstrou talento, experiência, perícia e originalidade, e claro, ao Sr. Celso e à sua esposa Cristina, que para além da visão souberam honrar a história e preparar um futuro de sucesso. O Laranjinha Bistrô é um laranjal de fruta doce e de qualidade e vai deixar saudades. Malta, mas que etapa! Por mim continuávamos já a nossa viagem, mas estávamos completamente cheios e os 5 Reis Magos precisam descansar para uma nova jornada que se avizinha. Para a semana, só há um compromisso: continuar no Caniço! Siga já até para a semana!
Funchal ao Caniçal, Porto da Cruz a Santa Cruz.